CBN, eleições 2024. Os candidatos à Prefeitura de Piracicaba que vão disputar o segundo turno em 27 de outubro, Barjas Negre, do PSDB, e também Elinho Zanata, do PSD, serão entrevistados pela CBN em uma sabatina de 20 minutos. Hoje nós vamos ouvir o candidato Barjas Negre, que teve 73.075 votos, o que equivale a 35,78% do total no primeiro turno das eleições. Barjas Negre, de 73 anos, nasceu em São Paulo. Foi secretário e ministro da Saúde durante o governo Fernando Henrique Cardoso e prefeito de Piracicaba por 3 mandatos, eleito em 2004, 2008 e 2016. É formado em economia e foi professor na Unimep e também na Unicamp. Foi ainda secretário de Educação entre 1979 e 82 em Piracicaba, vereador entre 1989 e 92 e secretário municipal de Planejamento entre 93 e 94, além de coordenador de políticas sociais e de planejamento do Estado de São Paulo. Atuou ainda como secretário executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e secretário estadual da Habitação e presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Hoje ele fala conosco, então, como candidato à Prefeitura de Piracicaba no segundo turno. Candidato, boa tarde, bem-vindo à CBN. Boa tarde, meus cumprimentos. Agradecer a oportunidade com vocês, agradecer à população de Piracicaba por ter me dado a oportunidade de ter 73 mil votos e estar no segundo turno. Portanto, sou muito grato à população, aos que me apoiaram e à minha família que me apoia também. Bom, candidato, a gente começa agora então a contar 20 minutos da sua entrevista, será o tempo dado aí aos 2 candidatos que disputam o segundo turno, e a gente começa falando de um problema que toda a região enfrenta, que é a crise hídrica. O seu plano de governo fala em retomar o programa de redução de perdas d'água. Piracicaba tem hoje um volume de 54% de perdas d'água, e quando o senhor deixou a prefeitura em 2020, esse índice era de 56,8%. Qual medida diferente o senhor pretende adotar agora para solucionar esse problema, já que na sua gestão ele não foi solucionado? Esse é um problema recorrente no Brasil todo. O Brasil tem mais de 35% de perdas. Uma perda é a perda física, a outra é aquela perda que é do não faturamento. Piracicaba tem muitas comunidades, tem muitas favelas, que lamentavelmente no período recente a administração municipal não tem feito ligações de água, mas aquele pessoal sobrevive. Ele sobrevive com gato. Então você deve ter umas 4 mil famílias que depende do gato, e do ponto de vista de contabilidade de perdas, isso é colocado como perda. Caso a prefeitura resolva fazer as ligações de água, fazer a coleta de esgoto desse pessoal, só isso já reduz um pouco o índice de perda. Vamos falar de economia também, candidato. O senhor fala em incentivar a implantação de novas empresas no município. Muitas cidades da região já adotaram, né, os incentivos fiscais, chama-se até de guerra fiscal, né, para reduzir a carga tributária, então esticar prazos de pagamento. Algo é pensado para Piracicaba? Se eu não me engano, foi na gestão do senhor que chegou a montadora coreana Hyundai. São duas coisas. Uma chegada de uma montadora como a Hyundai requer um plano diferente. Uma política tributária de isenção, articulação com o Estado. No caso da Hyundai, por exemplo, teve que fazer toda uma articulação dentro da prefeitura, criar um distrito industrial, levar a rede de água, a rede de energia elétrica, a fibra óptica, levar gás, fazer uma articulação com o Estado também, porque o Estado é que tem a maior isenção de imposto ou de redução, que é o ICMS, então, e tem a questão da infraestrutura. Então, a Hyundai foi um pacote, que foi a prefeitura e o Estado. Isso é bem diferente. Caso isso ocorra em algum outro município do Estado de São Paulo, eu tenho certeza absoluta que o governo do Estado de São Paulo fará uma política semelhante e o município tem que dar a sua contrapartida. Do outro lado, o município ele tem toda uma obsessão para gerar emprego, principalmente emprego para o primeiro emprego, para o jovem, que é o primeiro emprego. Então você tem a criação de alguns distritos industriais. E Piracicaba tem. Eu criei o Distrito Industrial Uni-Noroeste, tem espaço suficiente para novas unidades. Não é por outra razão que a Klabin está sendo instalada lá.
Esse distrito foi montado em 2007, 2008, tem uma empresa canadense, tem uma empresa coreana e agora tem a chegada da Klabin. E por que vai para lá? A estrada duplicada está na frente, tem a rede de energia elétrica, tem a coleta de esgoto, tem a abastecimento de água, tem a fibra ótica, tem o gás. Então, uma outra empresa que queira se instalar lá, é evidente que essa é uma área que vai atrair, independentemente dos incentivos. A cidade tem um incentivo. O incentivo é dado para que possa gerar emprego. Depois você tem outros distritos. Você tem o distrito Uninorte, criado pela prefeitura, com incentivo fiscal, redução de ISS da construção, mas priorizando quem fizesse a geração de emprego. Mas, no meio do caminho, a prefeitura estimulou também a instalação de vários distritos particulares. Você tem o Alfanorte, você tem o CDL, você tem o Uninorte 2, e as empresas que querem se instalar conversam com a prefeitura, tem uma lei que permite fazer isso, mas o objetivo é sempre gerar emprego e principalmente emprego para jovens. Bom, secretário, a cidade passa, como a gente falou no início, por problemas de abastecimento de água em algumas regiões, como outras cidades também da nossa região, em virtude da crise hídrica, mas foi necessário até o uso de caminhões-pipa, né, em algumas regiões de Piracicaba. Considerando que o SEMAI, que é o serviço municipal responsável, né, pelo fornecimento, teve um déficit recentemente de 9 milhões de reais nas contas. Como atuar em relação a isso, né? Como recuperar o caixa da autarquia, ou é possível realizar uma concessão também na cidade? Tem que tomar muito cuidado com esse debate. É um fato que você tem uma crise hídrica, você está com uma estiagem relativamente prolongada, isso tem dificuldade na captação, na distribuição, mas também não pode deixar de levar em conta que nos últimos 4 anos fez pouco investimento. Durante os meus mandatos, nós fizemos adutoras, fizemos reservatórios. Olha, eu fiz um reservatório de 11 milhões de litros. As pessoas, às vezes, não têm a dimensão do que é um reservatório de 11 milhões de litros. Na época, isso dava uma autonomia para o sistema de 8 horas. Suponha que pare toda a energia do sistema. Você tinha água para abastecer a cidade durante 8 horas. Eu aprendi com os engenheiros isso e nós fizemos vários reservatórios. Um de 6 milhões de litros no parque automotivo no Santa Rosa, outro de 4 milhões de litros na Secap, outro de 4 no Cubaiá, e espalhou pela cidade 44 reservatórios, que aí você, evidentemente, dá uma autonomia para a cidade. Essa política foi interrompida. Há 4 anos não faz uma adutora significativa, há 4 anos não faz um reservatório de água. Eu deixei pronto um reservatório de água de 6 milhões de litros. Bastava fazer o reservatório. Com a adutora, boa parte desse problema eu acho que estaria resolvido. Agora, veja só, hoje o SEMAI tem 40 milhões em caixa. Não é para ter dinheiro em caixa, é para ter dinheiro, é para ter a caixa d'água cheia de água. Tá certo? Se tivesse feito o projeto, a licitação, eu acho que boa parte desse problema estaria minado. Eu pretendo acelerar esses projetos. O SEMAI tem bons técnicos, tem um bom plano diretor de abastecimento, que é revisto a cada ano. Ele demorou para ser revisado, que ele era para ser revisado em 2021, somente agora ele que foi revisado. Eu acho que dá para resolver isso fazendo investimento. Se não tem dinheiro no SEMAI suficiente, tem linhas de financiamento que permitem fazer isso. Concessão não é uma possibilidade, então, candidato? Olha, eu tenho muita preocupação com esse negócio de fazer a privatização. Eu não sou contra a privatização. Meu partido é um partido que trabalha muito com PPP, muito com concessões. Eu já fiz uma PPP. A Piracicaba é um exemplo para o Brasil de coleta e tratamento de esgoto. A coleta e tratamento de esgoto é uma parceria público-privada. Acelerou os investimentos de forma significativa ao longo dos últimos 12 anos. E se preservou na autarquia a captação, tratamento e abastecimento de água. Eu acho que isso tem que ser discutido muito com a Câmara Municipal, tem que verificar as experiências que tem. Eu acredito que o Serviço Municipal de Água e Esgoto tem condições de recuperar os seus investimentos. Se precisar fazer isso, tem que fazer uma ampla discussão com a sociedade. E há 12 anos o senhor falava numa entrevista para mim que era 100% de tratamento de esgoto o target, né? O alvo da prefeitura. Chegou? Olha, ele chegou a 100%. Também o 100% é relativo. Você pega lá, vamos atender todas as crianças na escola, é 97%. Vamos reduzir o analfabetismo, é 96%. Então, o Piracicaba chegou a ter 100% de abastecimento de água. E toda a água que era distribuída pelo SEMAI, ela gerava esgoto e esse esgoto era tratado. Saiu o censo agora.
O Cenvil eu tive a cautela de dar uma olhada. Na questão da água está com 99,6 e na questão da coleta de esgoto deve estar com quase 99. Então é muito próximo de 100. Por que não está 100? Pelo mesmo motivo que eu falei, durante a pandemia surgiram várias comunidades, várias favelas e a prefeitura não deu atenção a essas pessoas. Então, o que tem de coleta de esgoto a céu aberto é uma coisa lamentável porque nos últimos anos não teve investimento. Mas seriam, então, outros tipos de prioridade para esse lado, como, por exemplo, a poluição do rio Piracicaba, que pode também afetar o abastecimento, já que essa parte do saneamento está num número que o senhor considera positivo. Deixa eu fazer, posso responder? Claro. É um tema muito importante. Piracicaba sempre procurou dar exemplo no saneamento. Uma das primeiras estações de tratamento de esgoto de Piracicaba, ela é do ano de 96, 97. Para dar exemplo. Por quê? Porque todos os municípios a montante de Piracicaba despejam o seu esgoto no rio Piracicaba, ou no seu afluente. Isso é Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Atibaia, Bragança. Se nós de Piracicaba não damos o exemplo para a cidade de cima, como a gente vai cobrar? Então, na bacia do Piracicaba, tem um plano diretor, tem uma meta de 10 anos, de 20 anos. E Piracicaba seguiu. Outros municípios também seguiram. Tem que ser uma obsessão fazer o tratamento, a coleta, o tratamento de esgoto em Piracicaba, para poder cobrar os prefeitos que despejam isso, porque isso polui o rio Piracicaba e não pode. E recentemente nós tivemos um episódio de poluição industrial que matou quase a totalidade dos peixes do rio Piracicaba. É uma coisa lamentável. Se a gente dá lição de casa com coleta, tratamento de esgoto, o setor industrial também tem que dar a sua parcela de contribuição. Bom, candidato, falando ainda de meio ambiente e desenvolvimento, muitas vezes existe um conflito, né? E uma outra questão que está em alta também no último ano em Piracicaba é a questão de arborização e manutenção das áreas verdes da cidade. O seu plano, por exemplo, promete aumentar a arborização. E aí, como fazer isso diante da expansão imobiliária e também empresarial? O senhor pretende, por exemplo, deixar mais rígidas regras para aprovação de empreendimentos para garantir a manutenção de áreas verdes em Piracicaba? Olha, eu queria dizer assim, Piracicaba é uma das poucas cidades que tem um viveiro de mudas. Nós plantamos e distribuímos 120 mil mudas todos os anos. E esse trabalho é feito constantemente. Por exemplo, no período, desde que eu fui prefeito, nós plantamos mais de 1,5 milhão de árvores. Um problema que é um pouco delicado é você poder fazer essa manutenção. Várias compensações ambientais das indústrias da região foram feitos para colocar plantio de árvore em Piracicaba. Uma grande empresa que era a ArcelorMittal, quando ela fez a sua expansão, ela teve que fazer uma conversão ambiental e a gente plantou 40 mil árvores e fez um parque natural. O deputado Mendes Tamer fez uma emenda no governo federal e a gente plantou 20 mil árvores na mata ciliar da bacia do Curumbataí. Isso é uma coisa constante. Basta a prefeitura manter ativo o seu viveiro de mudas, é possível fazer nos próximos 4 anos pelo menos 400, 500 mil plantações. E as empresas de Piracicaba também têm essa preocupação. E eu fui um prefeito que procurei muito preservar as áreas verdes. Não tem uma pequena área de lazer e recreação que não tenha virado um parquinho, uma academia, um campinho de futebol, uma arborização, porque isso é uma forma de preservar. E a população, quando vê isso, ela ajuda a fazer a preservação. Vamos mudar de assunto um pouquinho, candidato? Já morei na cidade e conheço bem isso. Piracicaba é a segunda cidade do estado de São Paulo com a maior proporção de mortes no trânsito por habitante. Não que eu tenha visto morte. Claro, a gente cobria tal, mas falando muito sobre o trânsito porque tem características muito peculiares. Ali ao lado da Exalc, por exemplo, é acesso para a estrada para várias cidades, né, que corta dentro de Piracicaba. Isso não acontece muitas vezes em outros municípios. E a gente tem tido esse número alto de acidentes aí. No seu plano de governo, o senhor cita como medidas para dar mais segurança nas vias a sinalização e a implantação das lombofaixas, né, que é aquela faixa elevada, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, será que é suficiente para reduzir essa taxa de óbitos? O senhor vai manter esse plano de aumento de radares também, que está em andamento na atual administração? Olha, hoje de manhã eu estive na UPA da Vila Cristina, na Vila Sônia, e conversei com o pessoal do SAMU. Eles estão levando uma jovem
que teve um acidente de moto num bairro ali perto. Então, isso é uma coisa de muita preocupação. Acho que tem que fazer muito mais campanha educativa. Conversar, os motoqueiros têm associação de motoqueiros, a maior parte dos acidentes é com moto. É uma coisa desenfreada, porque eles estão trabalhando, ganhando sua renda, fazem iFood, fazem a entrega, e às vezes na periferia da cidade as vias públicas não têm uma boa manutenção. O prefeito optou corretamente de fazer recapeamento nas principais vias, nas principais avenidas, mas deixou a desejar nas ruas da periferia. Não dá para fazer coisa diferente, tem que fazer o recapeamento e tem que fazer uma boa manutenção nas vias secundárias. Se você fizer boa manutenção nas vias secundárias, isso evidentemente que resolve boa parte do problema. A lombofaixa para proteger também o pedestre, porque o motoqueiro ou o veículo vem de forma acelerada, na lombofaixa dá uma desaceleração e faz. E depois tem que motivar a CEMOTRAN, fazer com que os agentes de trânsito saiam para a rua, orientando, fiscalizando, tá certo? O radar é um instrumento, mas o radar não resolve tudo. Eu acho que tem que fazer muito mais campanhas educativas nas escolas técnicas, no ensino médio, com as associações, para que a gente possa reduzir isso. É terrível que Piracicaba tenha esse indicador negativo. Bom, ainda falando sobre mobilidade urbana, candidato, queria que o senhor comentasse sobre as ciclovias em Piracicaba. Quando o senhor deixou o último mandato, por exemplo, em 2016, a cidade tinha 11 quilômetros de ciclovias. Isso em um território com 1.800 quilômetros de vias asfaltadas em Piracicaba. E aí, o novo plano, o senhor promete a criação de novas faixas para bicicletas, só que o plano é um pouco vago quanto à extensão dessa ampliação. Quantos quilômetros o senhor pretende implantar em Piracicaba? Veja, nós não definimos a quilometragem porque o prefeito atual está fazendo uma boa expansão. Verificar a quantidade que ele fez, quais foram as áreas que ele conseguiu cobrir e fazer as complementações. Isso, todos os prefeitos têm que fazer um pedaço. Tá certo? Esse negócio de ciclofaixa, ciclovias é uma coisa muito recente, é uma coisa dos últimos 15 anos que tem uma pressão maior. Ele está fazendo uma boa coisa, implantando várias. O nosso pessoal está acompanhando e dá para fazer a complementação sem menor problema, que é uma coisa extremamente importante. Só um outro ponto, se me permite, Guarizo, aqui. Boa parte hoje desses traçados, que o senhor até comentou que o atual prefeito tem implantado, né? Eles são mais para o lazer. Como que isso pode ser ampliado, por exemplo, nessas ciclovias, também para deslocamentos de trabalhadores, estudantes, para aliviar de fato o trânsito na cidade? Olha, isso não é uma tarefa fácil. Piracicaba é a noiva da colina e não é a noiva da planície. Certo? Então tem que verificar do ponto de vista técnico também o sacrifício que o trabalhador tem que fazer com as suas bicicletas. Quando você vai fazer pequenos percursos de um bairro para outro, você tem áreas que você pode fazer quando o trabalhador trabalha muito próximo. Quando ele está distante e ele vai trabalhar para o distrito industrial, isso é muito difícil ele ir de bicicleta, você tem que ter o transporte coletivo mais eficiente. Até por uma questão geográfica, né, que eu falava aqui das proximidades da Exalc, chegando até a Rua do Porto, a Avenida Independência ela faz um L também, e ali seria difícil, porque são poucas faixas, né, 2 para ida, 2 para volta, colocar uma ciclofaixa ali. Por isso que eu faço essa pergunta. Não é uma tarefa. O prefeito tentou fazer uma na Laranjal Paulista, lá no Campestre. A população detonou a crítica, porque na verdade a demanda lá era para fazer a terceira faixa. E não subtrair uma faixa para fazer a ciclofaixa. Bom, candidato, eu acompanhei, né, aqui dos estúdios da rádio, a Tayla Ramos apresentou o debate do primeiro turno, na qual não foi a Tayla, o de Piracicaba, perdão, mas eu volto ao raciocínio. O senhor foi o principal alvo de todos os 6 candidatos que concorreram com o senhor no primeiro debate, né? E claro que eles trouxeram também questionamentos judiciais, né? Alguns levaram a condenações, com suspensão de direitos políticos e a reversão dessas decisões que faz o senhor ser candidato agora. O senhor também foi em 2020, né? Acabou não vencendo a eleição. E uma dessas denúncias envolve, né? Ou melhor, dos questionamentos, envolve a contratação de uma empresa para a obra da Policlínica da Vila Sônia, que teve questionamentos como a não comprovação dos preços orçados, né, que eles eram compatíveis com o mercado, possíveis exigências no edital que impossibilitaram a participação de outras empresas. O senhor gostaria de comentar sobre isso? Houve alguma irregularidade? Não obedeceu às premissas mesmo? O que o senhor pode dizer? Eu sempre gosto quando faz essa pergunta que permite eu sair dos fake news, certo? Olha, eu tenho uma vida pública de quase 40 anos.
eu assinei mais de 30 mil contratos ou convênios e uma parcela pequena disso foi questionado do ponto de vista administrativo. Eu recebi algumas condenações administrativas, com multas. No caso dessa policlínica, qual é o problema da policlínica? Nós fizemos um convênio com o governo federal, abriu a licitação, uma empresa ganhou e sobrou um recurso. Que não era muito, era quase de 200, 300 mil reais, sei lá. O que nós fizemos? Um aditamento para fazer a lavanderia. Mas como não tinha o valor da lavanderia, nós pegamos a média de preço da própria licitação. Esse foi o questionamento. Mas ali não teve dinheiro público. A lavanderia está lá. O Ministério da Saúde aceitou a prestação de contas. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, questionou. A gente recorreu e acabou ganhando. Isso está arquivado, não tem o menor problema. Da mesma forma que eu tive um outro processo semelhante. Fiz um convênio com o Estado, sobrou 300 mil, a gente editou para fazer a cobertura da quadra. Bom, não tinha o valor da quadra, a gente pegou o valor eu fiz 77 coberturas de quadra. Pegamos a média das últimas 3, estabeleceu e fez aditamento. Houve um questionamento, mas o dinheiro não foi desviado, não teve enriquecimento ilícito, não teve dano ao erário, a quadra está lá, a gente foi questionado, teve o processo, isso também foi revertido pela justiça. Então, toda vez que se fala de um processo, os nossos processos são administrativos. Não tem nenhuma denúncia de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito, dano ao erário. Por isso que eu fico muito tranquilo para fazer esse debate, essa discussão e responder para vocês. Bom, candidato Barjas Negre do PSDB com a gente já caminha aí para os segundos finais dos nossos 20 minutos aqui de entrevista. Quero agradecer muito a sua presença, sua participação aqui, candidato. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, agradeço também à população de Piracicaba a oportunidade de dar no segundo turno. Você falou que eu fui muito atacado no primeiro turno, eu espero que agora que tem só 2 candidatos, aqueles candidatos que vieram só para me atacar não estarão presentes, eu vou poder discutir melhor as nossas propostas e mostrar que a gente quer ajudar a cidade de Piracicaba, mas principalmente as famílias de Piracicaba que dependem das políticas públicas. Candidato Barjas Negre conversando com a gente aqui na CBN.